Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês, tá? Vamos falar sobre o mercado da bola, fiel. Michael, Firmino, Gonçalo Plata, Gabigol podem ser jogador do Corinthians ainda. Quero trazer essas informações para vocês. Corinthians está insistindo em jogador. Vamos falar um pouquinho também entre Corinthians e Atlético Mineiro e muito mais informações para vocês aqui no canal do Corintianeiro. O que eu peço humildemente é para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada por isso, além de nos ajudar. Fiel, peço humildemente, deixe o seu like, tá? E se inscreva aqui no canal se assim o merecer. Vamos falar um pouquinho de Corinthians e Atlético Mineiro? Então vamos lá. Fiel, onde muitas pessoas estão enxergando desespero, eu estou enxergando perspectiva, porque o Corinthians ontem, mesmo com a derrota com 2 gols de pênalti do Atlético Mineiro, eu estou enxergando um Corinthians com melhoras. Corinthians ontem foi um time que teve repertório. O Corinthians atacou, o Corinthians criou, o Corinthians marcou, tá? Tanto os seus volantes como o nosso sistema defensivo. Então, são coisas que o Corinthians estão fazendo diferente hoje na mão do Ramon Dias, que não fazia na mão do Antônio Oliveira. Na mão do Antônio Oliveira, o Corinthians era um time totalmente apático. Então, estou enxergando melhora. Óbvio que a gente não vai disputar título no brasileiro. De repente, nem Sul-Americana pega. Só que o Corinthians está melhorando. E a gente tem campeonatos que estamos disputando título. E o Corinthians está evoluindo, fiel. Não, é lógico que eu não vou aqui blindar o Corinthians, perdeu. Deveria ter buscado aí formas melhores. Só que o Corinthians errou bastante gol, tá? Vocês lembram que eu trouxe no vídeo anterior, em que eu falei assim, fiel, o Corinthians precisa contratar atacantes contundentes, atacantes bons, não precisa ser estrela. Porque vai que a gente chega aí numa fase de mata-mata, igual estamos na Sul-Americana e na Copa do Brasil, em que a nossa defesa funciona, em que o nosso meio-campo funciona, nossos volantes funcionam, a gente cria chance de gol, mas o ataque não funciona porque a gente não contratou ninguém. Foi o que aconteceu ontem entre Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians não contratou nenhum atacante. Funcionou a defesa, volantes, setor de criação e não funcionou os gols, porque o Corinthians não contratou atacante. Então a gente precisa mudar isso aí. A gente precisa contratar atacantes. Não adianta eu vir aqui e falar sobre os pênaltis, fiel. Se foi, se não foi, o que aconteceu. Cara, o resultado já está definido, tá? O Atlético Mineiro ganhou, não adianta ficar falando aqui sobre os pênaltis. Prefiro te falar o que nós temos que fazer para o Corinthians melhorar, que é, na minha opinião, hoje, chegar mais peças. Tem que chegar mais aí os atacantes. O Cuéllar tem chances de vir ainda, tá, fiel? Não tem nada descartado. Ainda o Al-Shabaab está analisando a proposta do Corinthians, tá? Essas coisas levam tempo e o Corinthians precisa se movimentar no mercado da bola. Ótimo cruzamento do Galo, bom posicionamento do Yuri Alberto, fez o gol, porém o Yuri Alberto continua errando muitos gols. O Corinthians precisa contratar um atacante para o Yuri Alberto, que já chegue para ser titular, tá? Para o Yuri Alberto começar a buscar formas de melhorar no treinamento, se esforçar mais, para ele reconquistar a confiança e, quem sabe, reconquistar a titularidade. O Yuri Alberto precisa de uma sombra, porque o Pedro Raul não é sombra de ninguém, cara. Tá? O Corinthians precisa contratar urgentemente. Fiel, a palhinha sobre o jogo é rapidinho mesmo, o resultado já definido. Gol do Yuri Alberto, o Yuri Alberto errou bastante gol, o Rian também perdeu uma boa chance, o Corinthians criou bastante, não soube aproveitar, por isso o Corinthians perdeu a partida para o Atlético Mineiro. Quero que vocês comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá, fiel? Ó, informação importante sobre o mercado da bola, tá? Eu já vou começar com a melhor. Corinthians quer o Michael. Corinthians está negociando com o Michael. É o atacante que o Corinthians quer contratar. Inclusive, eu trouxe sobre o Michael alguns vídeos atrás, né, fiel? Vocês lembram? Se eu não me engano, foi no vídeo passado, não sei, retrasado. Aí teve gente que falou que o Corinthians não negociava com o Michael. Que ponto final, que a torcida não precisava se iludir. E hoje os principais canais estão dando que o Corinthians está negociando com o Michael. Então quero ver o que essas pessoas vão falar agora. Mas enfim, fiel, Corinthians negocia com o Michael. Não estou dizendo aqui que o Corinthians vai contratar o Michael ou que o Michael já é do Corinthians. Mas o Corinthians está negociando com o ponta, tá, fiel? É um jogador que chega hoje no Corinthians, cara, viria muito a calhar. Um jogador muito bom de bola, um jogador rápido, um jogador que sabe fazer gols e é um atacante que o Corinthians precisa. É um ponta que o Corinthians precisa. O Michael chegaria para jogar no lugar do Wesley, tá, fiel? Já que o Wesley está praticamente vendido, tá? Então, Corinthians negocia com o Michael
é um outro jogador que o Corinthians está negociando, é uma perspectiva nova, pode ser que dá certo, pode ser que não dá certo, tá? São jogadores difíceis de contratar, são jogadores que estão bem requisitados no mercado. Quando há muita concorrência, é lógico que é difícil de contratar, principalmente quando você não tem um caixa totalmente recheado para investir, tá, fiel? Principalmente também quando você não quer entrar em leilão, que é o caso do Corinthians, tá? Então o Corinthians está negociando com o Michael, mas corintianeiro, essa negociação ela está inicial, ela está intermediária, ela está em fase final, fiel, é o início de tudo, tá? O Corinthians estava interessado no jogador, iniciou negociações e assim está, no início de tudo. Não tem nada avançado, mas é jogador que o Corinthians quer. É jogador que o Corinthians está negociando e vamos esperar aí, quem sabe, por um desfecho positivo entre Corinthians e Michael. Obviamente que se não hoje, amanhã ou depois já tem informações novas para trazer para vocês sobre o Michael. O Corinthians até agora, ele não contratou nenhum atacante. E vocês sabem por quê? Vocês sabem por que o Corinthians não contratou nenhum atacante, fiel? Eu sei e vou falar para vocês aqui agora, nesse momento. O Corinthians está atrás de jogadores muito, mas muito bons. Isso é plausível. Parabéns ao Corinthians. Só que chega um determinado tempo, uma certa situação em que os atacantes não estão dando bom, os atacantes que o Corinthians está. O Corinthians negociou com o Balotelli, desistiu do Balotelli. O Corinthians negociou, cara, com o Brian Rodrigues, desistiu do Brian Rodrigues por outros fatores aí. Eu até entendo o Corinthians desistir, eu só não entendo o Corinthians aí fazer negociações e por fim ir lá desistir do cara, já que o Corinthians tinha aumentado proposta, tá? Então o Corinthians negociou com o Balotelli, negociou com o Brian Rodrigues, todos jogadores que não deram certo, beleza. Corinthians deu start por Roberto Firmino, agora sim eu trago aqui para vocês, até então não existia nada entre Corinthians e Roberto Firmino, deu start por Roberto Firmino e existiu um interesse por Gonçalo Plata. Mas vem cá, por que o Corinthians não está contratando? Por isso que não está. É por isso, fiel. Corintianeiro, mas como assim? Corinthians está indo atrás de jogadores que não vai vir. Vocês acham que o Roberto Firmino vai deixar de ganhar quase 10 milhões lá para ganhar, na melhor das possibilidades aqui, 2,5, 3? Não! Roberto Firmino não vai vir, não adianta dar start, cara. Não adianta você ir lá e dar start na negociação. Perguntar se o jogador tem interesse em jogar no Brasil, perguntar qual a perspectiva de ganho do jogador, se o jogador tem interesse, cara, isso aí até o Ibis faz, até o time da minha cidade faz. Mas na hora da proposta, não vai seduzir o Roberto Firmino a vir pro Brasil. O cara ganha quase 10 milhões. E isso a gente vai enrolando o tempo, até o Corinthians ser eliminado da Copa do Brasil, ser eliminado numa Sul-Americana. Roberto Firmino não vem ser jogador do Corinthians. Muito mais fácil é negociar com o Michael, que existe possibilidade, do que o Roberto Firmino. Muito melhor você negociar com o Solari do River Plate, apesar que não existe nada, do que o Roberto Firmino. Então, se a gente continuar insistindo em peças grandes, a gente vai continuar sem atacante, tá? O Michael tem a probabilidade maior de vir, mas também é um jogador que tem bastante concorrência. Não é uma contratação fácil também, tá? Mesma coisa do Gonçalo Plata. O Corinthians insistiu na contratação do jogador. Apesar que o Corinthians ouviu um não gigante, conversou novamente com o atleta. Cara, mas o Gonçalo Plata, ele é titular lá. Se eu não me engano, é de um clube da Arábia Saudita que ele joga, tá? É o Qatar ou a Arábia, eu acho que é a Arábia, tá, fiel? Cara, não vai trazer. O cara é titular lá. O cara ganhou uma bolada, é mais de 5 milhões de reais. Não vai trazer. Para de ir atrás de jogadores que a gente não vai contratar. Como que você vai lá fazer uma proposta para um cara que ganha mais de 5 milhões mensais? Me explique. Você vai pagar 7, Corinthians? Você vai pagar 8? Não, o cara ganha 5 milhões, o cara espera uma proposta. Não, cara, se eu tô ganhando 5 milhões aqui, se eu sou titular, tá vindo proposta, é porque pode ser valores maiores. Beleza, vamos ouvir. Você acha que o Corinthians vai pagar 6 milhões para um jogador? Ou melhor, você acha que o Corinthians vai igualar o salário de um time do Qatar ou do Dubai? Não vai. Então é por esse motivo que a gente está sem atacante. Agora, se o Corinthians é mais pé no chão, se o Corinthians é mais centrado, começa a fazer propostas por bons jogadores, que não adianta vir pé de rato também, jogadores que estão jogando bem nos seus atuais clubes, opa, vamos fazer uma proposta mais modesta aqui, quem sabe esse cara vem nos ajudar? Olha o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro era estrela.
Rodrigo Garro era um jogador impossível de vir? Não, mas era um jogador que estava jogando bem. É um jogador que estava bem no seu clube, um jogador que não era caro. Corinthians foi lá e trouxe. Corinthians seduziu. Cara, o Garro chegou a ganhar 300 mil. Inclusive, o Corinthians não aumentou seu salário, tá? O Garro tá ganhando 300 mil no Corinthians. Cara, 300 mil já cobriu a proposta do salário que o Garro ganhava lá. E é um ótimo jogador. Por que não fazer o mesmo planejamento com o atacante? Você tentar trazer jogadores plausíveis, cara, tem meu apoio. São jogadores bons, que, aliás, quem não quer jogar no Corinthians, tá? Se Ronaldo Fenômeno jogou, meu irmão, qualquer um pode jogar. Só que chega um certo tempo que a gente está precisando de ataque, porque o nosso setor ofensivo não está funcionando. Então a gente tem que abaixar a crista, abaixar a bola, ir atrás de um jogador aqui, outro ali. Na hora que o ano virar, você vai atrás de uma estrela. Ou por que não trouxe o Balotelli? Balotelli, com todo respeito, é uma aposta muito cara. Porque é um jogador que tem vida extracampo, gosta de sair para balada, jogou 16 jogos ano passado. Só que é um jogador 400 vezes melhor que o Yuri Alberto. É um jogador que de 10 bolas que ele ficar cara a cara, ele vai guardar 7. É um jogador midiático. É um jogador que você vai ganhar venda de camisa azói. Você vai fazer várias vendas. É um jogador que você trabalha com marketing e muito bem. O Corinthians estava fechado com o cara e desistiu. O Luciano Vieto está pedindo 2 milhões de reais. Ah, o Corinthians achou caro? Beleza. Tudo bem, também acho caro pelo Luciano Vieto. Conversa com o cara. Ó, vamos baixar 1 milhão e 600, 1 milhão e 700. É um ótimo atacante, um atacante ponta. Não, o Corinthians continua atrás de grandes estrelas no futebol e isso vai fazer com que o Corinthians demore mais para contratar. É por isso que estamos sem atacante, tá, fiel? Então, o Corinthians deu início a negociações com o Firmino, não vem, tá? Corinthians iniciou, mas não vem. Já tô falando para vocês, não vem. Não tem como contratar. Não sei, o Corinthians espera um milagre. Só porque o cara falou que é corintiano um dia, o cara vai abandonar um salário de quase 10 milhões por mês para vir jogar no Corinthians? Não vai, fiel. Quem sabe um dia em que o jogador fala, cara, eu já ganhei tudo na minha vida, e já mesmo, tem dinheiro pra caramba, não tem mais o que comprar, porque já comprei tudo que queria, agora eu vou lá jogar no Corinthians, que é o time que eu ganho, é o time do meu coração, tá? Mesma coisa do Anderson Talisca. Então, fiel, o Corinthians vai continuar sem atacante, se o Corinthians não pôr o pé no chão aí, combinado? Então, Michael, Corinthians negociando, possibilidades de vir, só que tem jogador difícil, jogador de grande concorrência. Firmino descartado, já trouxe para vocês. Gonçalo Plata totalmente descartado. Vamos falar sobre Gabigol então. Corintianeiro, o que você tem para falar pra gente do Gabigol? Ah, ele não pode jogar mais o brasileiro. O Corinthians quer o Gabigol, irmão. É informação minha, pai. Acredita, o Corinthians quer Gabigol. O Corinthians quer contratar Gabigol, tá? Se vai jogar só o ano que vem, se não vai jogar brasileiro, se vai jogar Sul-Americana e Copa do Brasil, é outros 500. O Corinthians quer contratar Gabigol, Palmeiras não tem nada fechado com o Gabigol, porém as negociações também tá complicada porque também é um jogador difícil, porque tem vários clubes querendo o Gabigol. Aí que vem o título aqui da nossa capa, né, fiel? Cadê os atacantes, Corinthians? Fiel, eu dei o exemplo do Solari, o Corinthians não está negociando com o Solari, tá? Do River Plate. Informação minha, respeito quem trouxe, as informações que eu recebi, que o Corinthians não negocia com esse atacante. Pode até estar negociando, só que eu não tenho informação. De repente o outro colega tem, eu não tenho. Eu não vou trazer informações de outros vídeos, Fiel. Eu trago informações que eu trabalho. E as informações que eu tenho é que o Corinthians não está negociando com o Solari. Se tiver e contratar, graças a Deus, eu vou torcer para estar errado, porque precisamos de atacante. E o Solari pode ser um atacante que no mesmo molde do Garro, que veio aí sem grande perspectiva, sem ganhar alto salário. Jogador assim mediano, que veio e está arrebentando no Corinthians. A gente tem que fazer o mesmo com o nosso ataque. Cara, precisamos mudar nosso setor ofensivo. Fiel, eu sei que vocês queriam que eu chegasse aqui e trazia aqui, cara, ó, bomba no Corinthians. O Corinthians está quase fechado com o Michael. Eu não vou fazer isso. Tá? Eu sei que vocês querem ouvir isso. Ah, corintianeiro, mesmas informações? Não é a mesma informação, cara. O Corinthians não estava negociando com o Firmino, deu start. Corinthians, Gonçalo Plata,
Existe uma pequena conversa, mas descartado, não tem como. Eu tô descartando o Roberto Firmino para vocês, tá? Mas antes não tava negociando, agora tá? Então são informações diferentes. Corinthians permanece com o Gabigol. Michael, Corinthians está negociando com o Michael. Antes o Michael era pauta. Corinthians está negociando com o Michael, fiel. Então por que eu tô trazendo o Michael novamente? Porque muitas pessoas disseram que é mentira essa informação. E hoje os principais canais estão dando que o Corinthians quer o Michael. Se vai trazer, é outros 500. E não é só eu, tá? Sei que vocês querem que eu venha aqui e traga informações que o Corinthians está quase fechado com o atacante e tal. Só que eu não vou mentir, tá? Então a gente quer atacante. Nossa principal estratégia hoje é contratar atacante? É, mas eu não vou vir aqui ludibriar vocês nas informações. Opa, peraí, então não vai ser eu. Então eu prefiro ficar sem fazer vídeo que trazer informações falsas para vocês. Estou trazendo informações que realmente está acontecendo. Informações atuais do cenário esportivo do Corinthians, tá? Que o cenário do mercado da bola do Corinthians hoje é esse. Corinthians start por Firmino, quer Michael, desistiu do Brian Rodrigues, Gonçalo Plata, existe uma pequena conversa, mas não vem. Apesar do Timão querer o Roberto Firmino, impossível contratar, e o Michael tá na pauta. Essas são as informações. E Gabigol também existe o interesse do Corinthians. Já existe até proposta do Corinthians. Basta o jogador aceitar ou não. Essas são as informações que eu tenho sobre o mercado da bola. Informações que peguei da fonte para trazer para vocês aqui, tá, fiel? Então, as informações mais atualizadas do Corinthians são essas. Obviamente queria trazer informações aqui mais contundentes para vocês, só que não tem, tá? Tem de mais atualizado do Timão, é isso. O Corinthians realmente está pisando na bola aí para contratar atacantes, tá, fiel? Por isso o título, cadê nossos atacantes? Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença aqui no canal do Corintianeiro. De repente eu trago outro vídeo hoje à tarde para vocês, se tiver informações importantes. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!